No estado de São Paulo, começa a vigorar a lei sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas, proibindo o uso de celulares nas escolas públicas e particulares. A gente vai entender melhor essa medida, mais do que isso, o impacto no desenvolvimento acadêmico dos estudantes, conversando com a Cláudia Costin, que é especialista em educação. A Cláudia conversou com a gente, não é, Cláudia, já anteriormente, quando a Alesp aprovou em unidade entre ali a oposição e o governo esse projeto. Não havia nenhum indicativo de veto do governador de São Paulo. São Paulo, aliás, Cláudia, sai na frente até do Brasil, né, que começou a discutir isso, mas a discussão está lá ainda no Congresso Nacional. Vamos entender, Cláudia, não só ali os meandros do projeto, mas eu queria que você fosse além, como especialista, trouxesse um olhar da necessidade de proibir esses aparelhos. Existem estudos já demonstrando que o desempenho desse estudante melhora sem o acesso ao celular em sala de aula? Bom, boa tarde, Tainá, boa tarde, Gustavo. Um prazer falar com vocês novamente, com os assinantes da CNN. Sim, há estudos. É curioso, porque normalmente, quando a gente fala em tecnologia na escola, todo mundo pensa, sim, é importante, porque esses jovens vão viver imersos em tecnologia, e é verdade. Só que o celular tem uma característica diferente. Ele é um grande distrator, ou seja, colocar um celular ao lado, mesmo de um adulto, nós adultos temos dificuldade de ficar concentrado com o celular. Imagine uma criança ou um jovem que ainda não tem o córtex pré-frontal, que é essa parte do cérebro que lida com autorregulação, e um celular lá ao lado. Muitos professores têm me reportado isso. E sim, já há pesquisas mostrando isso, Tainá. São Paulo, de fato, como rede estadual, é pioneiro, mas como rede municipal foi o município do Rio o primeiro a proibir, e eles, como eles têm uma avaliação sistemática a cada 2 meses, eles puderam observar que o desempenho em matemática melhorou bastante, o desempenho em leitura e interpretação de texto também, e em muitos países isso vem acontecendo, é o caso, por exemplo, da Suécia. Então, sim, o celular dentro de sala de aula não é bem-vindo, mas a gente poderia dizer, e no recreio? Né? No recreio tampouco, especialmente para as crianças do ensino fundamental 1 e 2, né? Os anos iniciais e finais, porque eles precisam brincar. Na escola, a gente não aprende só com a aula do professor, a gente também aprende, especialmente as crianças, na brincadeira. É na brincadeira que a gente é introduzida na sociedade mais ampla. Então, brincar e livre brincar no recreio é importante. Se tiver cada um com o seu celular, eles não brincarão, e isso prejudica o desenvolvimento das crianças. Professora, você falou a respeito do tempo de tela e realmente eu já fiz um exercício de assistir a um filme e ficar 2 horas sem pegar o celular. É dificílimo, a gente está viciado na tela preta do celular. E eu gostaria de perguntar sobretudo em relação a isso. Que idade a senhora considera que seria menos não saudável para que essas crianças tivessem acesso ao celular e às redes sociais? Olha, são 2 coisas diferentes, o celular e as redes sociais. O celular, o ideal é que na primeira infância não se ofereça nem como babá eletrônica, e isso quem fala é a Nathalie Wexler, que é uma neurocientista, especializada em leitura, e que ela mostra que é muito prejudicial às crianças muito pequenas. Depois, o tempo de tela deveria ser modulado. Então, no ensino fundamental, no começo, a gente deve introduzir muito devagar. Nós temos que desenvolver competências digitais nas crianças, mas ela tem que ser sempre com supervisão. A Austrália recentemente proibiu o uso de redes sociais pelos adolescentes.
é algo a se avaliar. Eles ainda não fizeram análises do impacto disso, porque é uma outra fonte de sofrimento para as crianças, especialmente para os jovens que entram nas redes sociais, que é essa questão de cyberbullying, cancelamento. Um adolescente sendo cancelado, ele já é inseguro em relação, especialmente as meninas, em relação ao seu próprio corpo, e ser chamado de gordo, ou de magrinha, ou de não sei o quê, isso acaba diminuindo a autoestima e prejudicando o desenvolvimento pleno dessas meninas. A gente, de fato, tem que tomar muito cuidado com isso. Tem um livro fantástico do Jonathan Haidt, que chama Geração Ansiosa, eu recomendo muito, que mostra o impacto dos celulares sobre essa geração que está hoje na escola, e o impacto é tremendo. Agora, Cláudia, como é que você imagina que vai ser implementar essa lei nas escolas? Quando eu digo isso, é também por uma resistência que pode surgir dos próprios estudantes, de alguns pais que são contrários à medida e até de professores, de se sentirem coagidos a serem responsáveis por implementar a medida, né? Ou seja, por ser o mediador dessa medida diante de resistências. Olha, tornando-se lei, facilita para que os pais não se sintam inseguros, porque há muitos grupos de pais querendo tirar o celular ou diminuir o tempo de celular. Inclusive, o celular tem que sair do quarto da criança quando ela vai dormir, porque está prejudicando, inclusive, o sono dessas crianças. Muitos professores têm me reportado isso. Então, tem que ter uma parceria entre a escola e a família para que o celular, se vai para a escola por uma questão de segurança dos pais no trajeto da escola para casa e assim por diante, que ele fique guardado num lugar e criar uma... Vários países criaram o hábito de ter umas prateleiras onde a criança entra e deposita o celular, que isso facilita para o professor não ser o algoz. Ou ainda ter alguém que ajude o professor nessa tarefa, porque os professores de fato se preocupam com essa questão. E os pais podem ser grandes parceiros nessa questão. Professora, quando a gente fala de tempo de tela, que é um assunto interessante, quem a senhora trouxe, quanto tempo a senhora avalia que seria um tempo saudável? Isso eu estou dizendo para um pré-adolescente. Na Austrália foi até 16 anos. Mas o tempo de tela diário dessas crianças, claro, elas não podem se afastar da tecnologia, porque as carreiras estão implementadas na boa utilização das tecnologias. Isso. Mas, ao mesmo tempo, para não prejudicá-las, eu dou uma experiência pessoal. Eu percebi que minha memória piorou muito desde que eu comecei a utilizar mais o celular, porque a gente checa as rapidamente e aí não faz o exercício de lembrar. É impressionante. A Natalie Wexler, ela conta que ela mesma, que é especialista em leitura, ela percebeu que ela não conseguia mais ler um livro atentamente. Ela teve que reconstruir esse hábito, dado isso que acontece. A gente perde habilidades com isso. Então, é importante a gente estar atento, voltar a ler, inclusive, livros físicos. Porque se a gente lê no celular livros, algumas redes fizeram assinatura para os alunos de livros tipo Kindle, né, ou e-books, no celular. Só que vem notificações e o adolescente não se concentra. É muito importante preservar o hábito de ler livros físicos, eu acredito inclusive para os adultos. Na Escandinávia eles retomaram os livros físicos, né? Retomaram na Suécia. Isso. E com um bom impacto. É muito importante que a sala de leitura, a biblioteca escolar, esteja com livros físicos e virtuais. São duas competências distintas. O que nós precisamos desenvolver nesses alunos que vão viver imersos no ambiente digital é justamente aquilo que nos torna humanos. Porque o ChatGPT e outras ferramentas de inteligência artificial vão nos substituir, extinguir postos de trabalho naquilo que demanda competências cognitivas também. Então, nós temos que fortalecer a nossa capacidade de pensar,
de pensamento aprofundado, para que os algoritmos ou os robôs não nos substituam no futuro. Nós vamos sim ter que aprender a usar computadores, a própria inteligência artificial, mas nós no comando, nós humanos no comando e não eles no nosso comando. Excelente reflexão. Obrigada pelo tempo, pela disponibilidade para essa conversa tão valiosa. Aprendemos muito com você, viu? Obrigada, Cláudia. Conversamos com a especialista em educação. Ela também é ex-diretora global de educação do Banco Mundial, Cláudia Costin. Até uma próxima. Até a próxima. Até logo.